Bom, estamos juntos, mais um momento para a gente assim poder estudar a palavra de Deus e aprender mais daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Quero, antes de trazer a mensagem, falar sobre a viagem missionária para Jericó. Essa semana estive conversando com a irmã Graça, explicando para ela como estávamos o andamento, e não saímos da contagem de 13 irmãos. Sendo assim, nós estamos cancelando a viagem, até então. Mas voltando ali, algum grupo de irmãos me procurou, disse: pastor, vamos de carro? Vamos. Se for o caso, a gente vai de carro. Se for a situação, a gente vai, Alexandrino. Fechado? Se for o caso, a gente vai. Será a inauguração do templo lá em Jericó, né? Nesse caso, a gente tem que sair daqui muito cedo, 4 da manhã, ou voltar à noite, vai ter que pegar a estrada à noite, no sábado, porque no domingo tem culto, né? Tem gente aqui. Ou se volta no domingo logo cedo e a gente perde automaticamente o culto da manhã. Mas vamos pensar nessa alternativa também, tá certo? Nós entendemos assim que pode ser uma resposta de Deus para a nossa vida. Para isso eu peço depois a Alexandrino, outros irmãos que nos procuraram, para a gente sentar e montar essa estrutura, né? Será um momento, eu creio assim, de edificação, se formos tudo de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Se não for dessa vez, a gente vai se programa para a próxima, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. O pessoal vai estar projetando aí também na mídia, se você estiver sem Bíblia, ou se o seu celular não estiver sem a Bíblia, depois eu baixo ela para você de graça. Se tem Instagram, se tem Facebook, se tem WhatsApp, deve ter uma Bíblia aí, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar? Maravilhoso Deus, graças te damos. Exaltamos o Senhor, meu Pai, pela Tua palavra, e eu peço mais uma vez a ajuda do Teu Espírito Santo na instrumentalidade da mesma, que apesar de quem eu sou, tão limitado, pobre, Senhor, que o Senhor nos ajude, para que o Teu Espírito Santo fale a cada um que está aqui, que nesse momento, ó Pai amado, eu diminua, e que o Senhor seja engrandecido, que a Tua palavra, a Tua voz seja audível aos corações e pensamentos, e que nenhuma distração venha nos tirar daquilo que viemos fazer aqui, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Meus amados, não é de agora que nós vivemos e enfrentamos tempos de opressões e pressões. Quando nós enfrentamos essas situações, por muitas vezes achamos que estamos sozinhos. E o texto que acabamos de ler, do versículo 10 ao versículo 13 do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que em meio às lutas que enfrentamos, que quando Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma, e diferente de Filipenses, não é uma carta escrita para uma igreja, mas é chamada das cartas gerais. Isso tanto servia para os povos daquela época, como serve para cada um de nós hoje. Não diferente como a vida do apóstolo Paulo, como nós já lemos, e certa vez, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, diante de um espinho na carne que enfrentava, e ele vai trazer detalhes nos textos anteriores, falando que foi um inimigo enviado da parte de Deus, que os bofeteava para que ele não se exaltasse. Diante das pressões que nós vivemos hoje, com certeza, você já deve ter vivido ou está vivendo um dia mau. Talvez o seu dia mau não tenha sido um dia especificamente, mas talvez esse dia já tenha se transformado em dias, em meses, em anos. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é fortalecidos na batalha. Como é possível sermos fortalecidos quando nós estamos enfrentando uma batalha?
Aqui nós temos alguns irmãos que são militares e talvez, eu acredito, ainda não tiveram o prazer ou o desprazer de ir para uma guerra, ainda que se preparem para tal. Mas todos nós aqui, crentes, evangélicos, enfrentamos constantemente, ou estamos enfrentando agora mesmo, batalhas, lutas espirituais que nós não estamos enxergando, que nós não sabemos como isso aconteceu, mas está acontecendo. Meus amados, assim como esse solo que eu piso é tão real, existem lutas espirituais que ainda a gente não veja, elas estão acontecendo agora, contra a minha vida, contra a sua vida. Mas graças a Deus nós temos aquele que é sustentador da nossa vida, aquele que cuida de nós, aquele que cuida do nosso dormir, do nosso levantar, aquele que cuida da nossa saída e da nossa entrada, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse estudo, meus irmãos, nós queremos entender como nós podemos ser fortalecidos na batalha. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, se você não fechou sua Bíblia, está no versículo 10. Nós aprendemos a ser fortalecidos na batalha, fazendo do Senhor a nossa força e confiando no seu poder. Paulo está chamando os cristãos a não confiarem em sua própria força ou nas suas habilidades, mas justamente encontrar no Senhor aquele que sustenta a nossa vida em meio a tantas lutas que nós enfrentamos, meus irmãos. Meus amados, Paulo reconhece que há batalhas espirituais que nós enfrentamos que só podem ser vencidas de forma espiritual. Muitas vezes nós deixamos de lado as disciplinas espirituais. A gente vem à igreja, a gente glorifica a Deus, a gente cultua, a gente ora, a gente entrega um dízimo. Mas, meus amados, entenda uma coisa, existem lutas que nós enfrentamos, que nós estamos enfrentando agora, que só serão vencidas com oração, só serão vencidas com joelhos dobrados, que serão vencidas não pela nossa ótica humana, por mais habilidade que a gente tenha, porque como Zacarias vai dizer, não é na força do nosso braço, mas é naquele que opera infinitamente mais, tudo aquilo que a gente pede, é que a gente pensa. Enquanto nós estamos aqui, e os nossos olhos não contemplam isso, existem lutas espirituais acontecendo agora, existem na terceira dimensão, como a gente fala, onde Satanás está atuando contra a minha vida e contra a sua vida. Mas quando nós fazemos do Senhor o nosso pastor, como em João capítulo 10, verso 26 vai dizer, Ele nos tem, se você é crente em Jesus Cristo, você está nas mãos do Senhor, nada e ninguém pode arrebatá-las daqui. Vamos sofrer os abalos, vamos ser impactados pelas adversidades. Mateus capítulo 7, verso 24, vai dizer que o homem prudente é aquele que ouve e que pratica as palavras do Senhor. As águas vão submergir, os ventos vão bater naquela casa, as tempestades serão tenebrosas, mas nós estamos firmados e fincados na rocha que é o Senhor. Ah, Senhor, isso causa uma dor, isso causa tantos males, a gente sofre, a gente chora, a gente pensa em desistir, mas o Senhor nos garante, meus irmãos, que nós estamos sustentados neles. Existem situações que nós enfrentamos agora que a gente não consegue contemplar. Por exemplo, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. É um dos textos que eu acho muito lindo, muito interessante, dentro da temática que estava se passando naquele momento com o profeta Eliseu. E eu queria aqui ler com vocês, o rei da Síria, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, diz assim, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e com os conselhos, e em conselho com os seus oficiais, disse, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios, estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado, e de que tinha avisado, e assim ele salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esses incidentes. Então chamou os seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos nossos está ao lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, ninguém ao rei. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, vai e descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, contemple bem essa leitura, eis que ele haviam cercado a cidade, cavalos, carros de guerra. Então o moço disse a Eliseu,
ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo. Grife isso na sua Bíblia agora, meus irmãos. Não tenha medo, porque são maiores os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que te abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Meus amados, enquanto nós estamos aqui, eu creio que o Senhor está nos protegendo e nos blindando daquilo que a gente não está vendo, porque maior é o que está em nós do que o que está com o mundo. Isaías capítulo 40, verso 29 e 31, ele vai dizer, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens ficam cansados e exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aquele, e eu acredito que aqui existam muitos daqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que Paulo está nos ensinando de aplicação aqui, meus queridos, é que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza humana, assim reconhecemos que nós somos limitados e que é o Senhor que é poderoso, é Ele que tem o poder, é Ele que nos sustenta, irmão Lucas. É quando a gente está sem força física, é quando a gente está sem força emocional, quando a gente está sem força espiritual, é o Senhor que nos alimenta e que nos fortalece nessa jornada da vida. É Ele que nos prepara e nos sustenta para a gente ser fortalecido na batalha. Enquanto Jesus não volta, nós ainda passaremos por grandes lutas, mas Ele prometeu, eu estarei com você o tempo todo, em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, versículo 11, como nós podemos ser fortalecidos na batalha, se preparando espiritualmente. Veja o que o versículo 11 diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Paulo, ao escrever aos Efésios, usa uma metáfora da armadura e ilustra como os crentes devem se proteger. A armadura não era algo apenas de estética. Repito, se existem militares aqui, eu sei que existem, você não pode usar uma roupa incompleta. Tem que ter a cobertura, tem que ter o coturno, tem que ter a arma, tem que ter os acessórios. Os versículos 14 em diante, do próprio texto de Efésios capítulo 6, Paulo vai destrinchar essa armadura e falando cada funcionalidade que ela existe. Quando nós voltamos para o versículo 11, Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que nós devemos ter as provisões espirituais todos os dias. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos, contra as ciladas do diabo. Não sei se aqui alguém já caiu em alguma armadilha ou alguma cilada. Hoje nós temos contemplado e visto muitas armadilhas virtuais. É alguém que liga ou manda uma mensagem de texto para você no WhatsApp, se passando por um amigo, um parente seu, e comovido você acaba às vezes até ajudando aquela pessoa financeiramente. Quando você percebe que não, você caiu num golpe. E agora é tarde. Você perde dinheiro, você perde sua paz. Assim é Satanás. Ele continua o tempo todo colocando armadilhas à nossa volta. E às vezes nós estamos caminhando tranquilamente, estamos na igreja, estamos louvando ao Senhor, tudo está agindo perfeitamente, até que então nós somos pegos em uma armadilha. Por isso que Paulo está dizendo, revistam-se cada vez mais, estejam cada vez mais preparados, mantenham-se firmes, estejam vigilantes, orai e vigiai, fiquem atentos, porque Satanás, ele continua atuando nos nossos dias. Falava hoje na IBD com jovens, nós estudamos semana passada sobre anjos, e esse domingo agora nós falamos sobre demônios. E falávamos quando Jó é provado pelo Senhor. No capítulo 1, o texto diz que Satanás chega à presença de Deus. E ele diz assim, está vendo aí teu servo Jó? É muito fácil te adorar assim. Está tudo perfeito com ele. E a permissão do Senhor é, pode tocar nele. Não satisfeito, depois de perder os 10 filhos, perder seus bens. No capítulo 2, mais uma vez, Satanás vai lá conversar com Deus. Assim é fácil. Toca nele. Deixa eu tocar nele. E Deus fala, você pode tocá-lo, menos tirar a sua vida. Chega uma lepra terrível. É interessante lembrarmos que Jó não sabia que Satanás tinha ido conversar com Deus. Quando a gente lê o texto, a gente começa a entender.
a complexidade do sofrimento de Jó. Não pensem que Jó era paciente. Às vezes alguns vão dizer assim, eu queria ter a paciência de Jó. O texto não mostra isso. Muito pelo contrário. Jó amaldiçoou Deus, amaldiçoou o dia que nasceu. Coloca em xeque porque estava acontecendo essas coisas. Coloca em xeque o caráter de Deus. A partir do capítulo 37 até o 40, Deus então começa a manifestar a sua soberania sobre a vida de Jó. É assim que a gente entende no capítulo 42, o verso 2 de Jó, quando ele diz, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço, de contigo andar. Meus amados, quanto mais a gente anda com o Senhor, quanto mais a gente busca essa disciplina espiritual, em oração, em leitura da palavra, em jejum, a gente vai sendo livres dessas armadilhas do diabo, a gente começa a ter esse discernimento, a gente começa a ter essa compreensão. O diabo, segundo Paulo, age com astúcia, com engano, meus amados. Na Bíblia, o diabo é descrito como o pai da mentira, em João capítulo 8, verso 44. É alguém que anda ao nosso derredor, como um leão, esperando uma brecha para nos dragar. Mas nós não podemos esquecer, meus amados, o mundo jaz do maligno, e nós precisamos estar cada vez mais preparados. Capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 8 a 9, Paulo está dizendo, ainda que a gente seja perplexo, nós não estamos assustados. A gente pode ser até caído, mas nós não estamos destruídos, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, que está nos sustentando cada vez mais nessa vida, meus amados. O objetivo de Satanás é nos afastar da presença de Deus, e para isso ele usa métodos. Nem o próprio Cristo ficou isento disso. Se você lembrar, em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Em Marcos, vai trazer um detalhe muito interessante, que durante os 40 dias, ele foi tentado por Satanás, e havia feras ali. A astúcia de Satanás é tanta, que quando ele coloca o mestre no pináculo, ele fala assim, o que você quiser, todos os reinos da terra, eu te darei, tentando assim deturpar a identidade do Pai. Meus queridos, durante as batalhas da vida, as pressões que nós estamos vivendo, nós precisamos estar cada vez mais seguros, vestir essa armadura todos os dias. A nossa luta, ela é espiritual e é constante, e precisamos estar prontos, todos os momentos. Talvez em algum momento da vida, dessa semana, você tenha se despido dessa armadura, desprovido de algum item essencial para a sua caminhada. O apelo que Paulo faz aqui é, fiquem alertas contra as ciladas de Satanás. Terceira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é identificar o alvo certo. Versículo 13 diz assim, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo faz uma declaração poderosa sobre a realidade da guerra espiritual que enfrentamos, meus irmãos. Nossa luta não é contra o homem, ainda que às vezes a gente ache que é. A nossa luta, meus irmãos, é contra os principados e potestades. É fato que muitas vezes Satanás ele vai usar pessoas para nos atacar. O próprio Paulo vai finalizar no capítulo 2, na sua carta de Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 6, melhor dizendo, finalizando a sua carta, pedindo para que Timóteo levasse os livros, levasse a capa. Fazia frio, mas ele queria continuar estudando, e ele começa a destrinchar algumas pessoas, e ele fala assim, Alexandre o ferreiro me causou muitos males. Ele pontua aqueles que causaram males para eles, mas em nenhum momento ele está assim amaldiçoando aquela pessoa. Quando nós vamos em Mateus capítulo 6, o próprio Cristo diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e amaldiçoe os seus inimigos, odeiem eles, mas muito pelo contrário, ame os seus irmãos, orem pelos que vos perseguem, porque que mal, que bem há, vocês amarem e orarem por aqueles que vocês amam, que vocês conhecem. Ora, os publicanos também fazem isso, os gentios também fazem isso. Mas quando nós começamos a entender, meus irmãos, que os nossos inimigos não são carnais, eles têm poderes. Isso mostra que o reino das trevas, eles são organizados, eles são estruturados, eles têm hierarquia, mas nenhum deles pode contra o nosso Senhor, porque o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nós cremos nisso.
Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Nós precisamos estar perceptíveis a essa sensibilidade espiritual. E repito, existem certas situações, sim, que nós queremos tratar pessoalmente. Certa vez, uma pessoa conversando comigo, até o advogado Sérgio e outro advogado, e falando de certa situação que nós estávamos enfrentando como família, e o advogado disse assim: vocês querem dinheiro, muito dinheiro, ou vocês querem ter paz? Se vocês quiserem dinheiro, a gente vai para cima, a gente prepara tudo aqui bonitinho, vocês vão ganhar dinheiro. Vocês vão para o Fantástico, vocês vão dar entrevista, vão ficar famosos, olha só. Mas a escolha é de vocês. E na hora o Espírito Santo me lembrou disso aqui. Não vale a pena. Isso aqui é com jejum e oração. Mateus capítulo 17, verso 21. Jesus disse isso. Existem castas, existem demônios, existem hostes, existem principados e potestades, meus irmãos, que serão vencidos com o jejum e oração, joelho no chão, boca no pó, quebrantamento, entender que não somos nós, mas é o Senhor que age a partir e a depender de quem nós somos verdadeiramente. Quando nós nos quebrantamos na sua presença, meus irmãos. Forças espirituais nas regiões celestiais. Paulo traz essa declaração e aqui Paulo deixa muito claro que essas forças não são de carne e osso. Elas estão atuando agora mesmo. A gente não está vendo, meus irmãos, mas elas estão agindo nesse exato momento. Mas assim também, como essas forças espirituais, esses principados e potestades estão agindo agora, eu também creio que nós temos o nosso Senhor que está guerreando por nós. Ele está pelejando por nós. E assim como aconteceu com o profeta Eliseu, ainda que a gente não esteja vendo, pelos olhos da fé, e eu peço que o Espírito abra os seus olhos, e a gente possa contemplar agora, cavalos de guerra, de fogo, estão guerreando em meu e seu favor, em nome de Jesus, pela fé, meus queridos. Meus amados, em meus conflitos, aos desafios, nós devemos ter discernimento espiritual para identificar, Jussara, os nossos inimigos reais. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Às vezes dá vontade da gente esganar não, apertar a pessoa, trazer para perto do peito, fazer uma oração fervorosa, mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos. Se existe algo que a gente não gosta, é perder, mas às vezes será necessário perder para ganhar. Porque quando nós perdemos, nós ganhamos, ainda que não aqui, mas nós ganhamos lá, porque existe uma morada separada para todos nós, em nome de Jesus. Meus amados, por fim, quarta coisa que nós aprendemos, Paulo no versículo 13, ele reforça, fortalecidos na batalha, precisamos estar preparados para o dia mau. Veja o que ele diz: por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus queridos, é verdade, Paulo mais uma vez reforça que nós precisamos nos preparar para o dia mau. Eu não sei se esse dia mau chegou para você, mas a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que passaram e enfrentaram o dia mau. Nós temos um José sendo vendido pelos irmãos, lançado dentro de uma cisterna. Nós também depois temos o próprio José sendo injustiçado por uma mulher e jogado numa prisão. Nós temos o próprio José, depois de interpretar os sonhos, esquecido por mais 2 anos dentro de uma cadeia. Nós temos Daniel sendo assim confrontado e lançado dentro de uma cova. Nós temos, meus amados, o próprio Cristo enfrentando um dia mau, orando, suando sangue no Getsêmani. Eu já tive meus dias maus, e eu tenho certeza que você já enfrentou eles, e talvez você esteja agora passando por um dia mau. O que a palavra do Senhor nos ensina e nos fortalece, meus irmãos, é o que Paulo está dizendo é que esses dias maus, quando nós estamos revestidos com a armadura do Senhor, nós podemos ficar firmes. É por isso que algumas vezes as pessoas não irão compreender isso, é porque isso aqui é fé, não é uma armadura física que nós estamos vestidos. Nós estamos vestidos com essa armadura pela fé, pela confiança na palavra de Deus, por ficarmos inabaláveis diante disso. O dia mau ele chega para mim, para você, mas precisamos confiar no Senhor.
Marcos capítulo 1, do verso 12 ao 13. Como o texto que eu li, o próprio Cristo enfrentou o seu dia mau, sendo tentado por Satanás todos os dias, todos os dias, todos os dias. É assim que o texto descreve. E talvez você esteja enfrentando um dia mau, uma causa na justiça, um fim de um casamento, os filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, um filho que mudou de ideologia e agora está se entendendo como qualquer outra coisa desse mundo tenebroso, como o próprio texto vai nos ensinar. Talvez você esteja enfrentando grandes lutas, pressões, opressões, situações que fugiram do seu controle. Mas Paulo nos diz, meus irmãos, que esse dia mal passa, e é que a gente vai vencê-los, quando nós somos revestidos com essa armadura de Deus. Mas, amados, devemos nos revestir diariamente com essa armadura. Isso nos protegerá das investidas do inimigo. Não quer dizer que ele vai parar. Não vai. Enquanto estivermos com a nossa vida diante do Senhor, enquanto estivermos com a nossa vida buscando cada vez mais ser parecidos com Cristo, o inimigo continuará atingindo, buscando uma brecha, jogando propostas, para que a gente possa sair da rota, que a gente busque outras alternativas. Vocês devem lembrar que quando Jesus fala a Pedro e aos discípulos que era necessário ir para Jerusalém e sofrer nas mãos dos anciãos, Pedro naquele momento repreende Jesus e diz: não, Senhor, o Senhor não vai, não deixarei que o Senhor vá. Então Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, para trás de mim, Satanás. Logo em seguida, Pedro: Senhor, para onde o Senhor for, eu irei, por ti darei a minha vida. O próprio Cristo então disse para Pedro o quê? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Meus queridos, Paulo está nos encorajando a fortalecer no Senhor, lutando contra os inimigos espirituais, se revestindo todos os dias, para que a gente possa enfrentar o dia mau e permanecer inabaláveis. É interessante que quando Jesus ele ressuscita e as mulheres estão lá no sepulcro, Jesus dá uma ordem a Maria Madalena: chame a todos, chame a todos. Mas chame a Pedro. Eu quero conversar com Pedro. Eu quero conversar com ele, eu quero olhar nos olhos dele. Pedro não estava na casa com os discípulos. Pedro tinha voltado a ser pescador de peixe. No capítulo 21, Jesus vai até o encontro de Pedro. Chega na praia, vê Pedro saindo do mar, lavando as redes. E Jesus então chama Pedro: Pedro, vem cá. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuide das minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pastoreia os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Deus sabe o que você está enfrentando agora. Ele não abandonou você. Existem lutas e batalhas que a gente está enfrentando, meus irmãos, que muitas vezes a gente acha que é pesada demais, e a gente pensa em desistir. Mas o Senhor não desistiu de você. Revista-se dessa armadura. Nesse exato momento, meus irmãos, existem lutas espirituais acontecendo. Mas eu creio, e como o profeta Eliseu disse, maior é o que está em nós do que o que estão com eles. A igreja, que somos nós, vamos permanecer firmes no dia mau. E ainda, Nadilza, que você esteja enfrentando um dia mau, saiba que você não está sozinha. A gente está junto. E eu sei que quando eu enfrentar o meu dia mau, mais uma vez, se Jesus não voltar, eu sei que eu posso contar com vocês. Você pode contar com seu irmão? Amém? Paulo está dizendo isso para a gente, meus irmãos. Ainda que ele não esteja falando de unidade e comunhão de igreja, ele está dizendo: nós temos inimigos. E o nosso inimigo não são de carne e nem de osso, são espirituais. Que Deus nos ajude e nos fortaleça. Gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos.
Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, as batalhas que você está pelejando, e nem sei como você está lutando. Não sei as armas que você tem usado. Talvez essa luta que você está passando aí seja uma réplica, algo semelhante que você já enfrentou, e você esteja dizendo: não, já sei como enfrentar isso aqui, já sei como passar por ela. Mas talvez para você seja algo inédito, algo que você nunca contou, nunca presenciou, nunca imaginou enfrentar. É um dia mau que chegou. O que nós aprendemos hoje é que quando nós nos fortalecemos na força do Senhor e no seu poder, a gente pode vencer o dia mau. E se você está aqui hoje, você está enfrentando o dia mau, ou dias, eu queria que onde você estiver aí, você se colocasse de pé e pedisse ao Senhor: me ajude, Pai. São dias maus, são momentos ruins, são momentos de dor. O dia mau chegou sem avisar para você. E Paulo está dizendo: se revista dessa armadura para vocês ficarem atentos às ciladas do inimigo, porque ele vai continuar atacando você, colocando ciladas. Mas o Senhor está conosco, meus queridos. Maravilhoso Deus, fortalece o teu povo, Pai. Fortalece a nossa vida, nos sustente, nos ajude. Coloque humildade e humilhação em nosso coração para buscarmos o Senhor, para que na força do teu poder o Senhor nos levante. Poderoso Pai, que possamos todos os dias nos revestir da armadura do Senhor, da couraça da justiça, do capacete da salvação, os calçados do Evangelho, do escudo da fé, contra os dardos inflamados do maligno. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que no nome de Jesus possamos pelos olhos da fé contemplar a Tua presença em nosso meio. Se alguma coisa aconteceu essa semana que desestabilizou os meus irmãos que aqui estão, eu peço renovo espiritual na vida deles, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Peço que o Senhor derrame fé, bondade, força, ânimo, confiança no Senhor, para que a gente possa permanecer inabaláveis, ó Deus. Que a Tua força, que a Tua graça nos sustente, e que o Senhor continue sendo um Deus presente em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus queridos. Deus os abençoe.